Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, ative os sininhos para você ser o primeiro a ficar sabendo das novidades. Que Deus possa falar muito com você e que Deus nos abençoe. Vamos lá para mais um vídeo? Vamos nessa! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei! Só que agora dessa vez mais produzida. Eu vim aqui falar com vocês sobre santidade. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou diaconisa na Casa do Senhor e eu vim trazer uma ministração para vocês sobre santidade. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, consagrar esse tempo a Ti, que o Senhor possa ministrar, Senhor, o coração de todos, Senhor, que vão ver esse vídeo, que serão alcançados, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que a Tua graça e que o Teu poder, Senhor, nos invada, Senhor, com a Tua unção, e que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer, Senhor, de todo o pecado, porque nós sabemos, Senhor, que é o Espírito Santo que nos convence, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que saia daqui hoje, Senhor, venha do céu, Senhor, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de, deixa eu ver aqui, 1 João 2. Eu tenho que achar o 2. Achei o 2. Que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aqueles que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aqui até o versículo 6, aí agora a gente vai ler o 9 em diante, tá bom? Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí agora o versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Até aqui. Depois a gente lê o restante. A gente viu aqui, gente, santidade é um assunto muito difícil hoje de se falar. A gente está vivendo uns tempos que tudo hoje é muito comum, tudo hoje é muito normal, tudo hoje é muito, como posso dizer, é aquela famosa frase, é comum o feio ser bonito, né? O povo acha que é feio ser bonito. É bem isso assim. Então vamos lá. É uma coisa difícil de se dizer, porque até em muitas igrejas não tem mais se falado sobre santidade, às vezes sobre sexo, sobre tudo isso que envolve essas coisas. E eu tô aqui com uma ministração que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? E fala bem isso mesmo, que nos dias de hoje a santidade é um assunto fora de moda. E muitas vezes chega até ser um mito,
sobre o qual muitas pessoas não gostam de falar, porque aprenderam que santidade consiste em imposições, limitações carnais e usos, costumes. Mas se a gente parar um pouco para pensar, o que é ser santo? O que é ser santo para você? Eu não sou santa, todo mundo é pecador, né? Porque nós nascemos já com essa condição de pecadores. O único que veio para o mundo através assim da barriga de uma mãe, que nasceu naturalmente, bom nós, e foi santo, foi Jesus. E mesmo assim ele foi apedrejado, julgado. Então, quem somos nós? A gente pode fazer o bem que for, meu filho. A gente pode alimentar o pobre que for, matar a fome de quem for. Vai ter alguém para falar mal de você, vai ter alguém para te julgar, vai ter sempre alguém para nos julgar, para não entender por que nós somos assim ou assado, não é mesmo? Então, a gente primeiro tem que entender uma coisa: quem é você? Quem é você para Deus? Eu acho assim que a partir do momento que a pessoa entende quem ela é para Deus, não importa aquilo que o vizinho vai falar, não importa aquilo que o fulano vai falar, que o amigo vai falar, porque sempre tem alguém para julgar. Porque assim, as pessoas não entendem o que você está passando. E realmente, aos olhos humanos, principalmente, eu sou muito assim, sabe? Não, mas eu faria dessa maneira. Por que você não faz assim? Que não sei o quê. A gente sempre dá um jeito de palpitar, de falar uma maneira para a pessoa melhorar aquilo que ela está passando, aquilo que está acontecendo com ela, enfim. Mas a gente tem que aprender a filtrar todas essas opiniões que vêm, tudo isso. Eu lembro, quando a gente fala agora sobre isso, eu lembro de quando Jesus ele foi falar para os seus discípulos que ele ia ser crucificado e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus ele já sabia tudo aquilo que ia acontecer, ele só estava contando para eles. Falou: olha, gente, você se prepara, porque eles vão me apedrejar, eles vão me maltratar, eles vão me apedrejar, vão me colocar na cruz e eu vou morrer. Mas só que vocês não fiquem tristes, porque eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro, pegou e falou assim: não, ô Jesus, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Chamou Jesus pro canto e falou assim: não, Senhor, em nome de Jesus, isso não vai acontecer não, senão vai morrer. Tá amarrado, né? Em nome de Jesus não, né? Que ele não usava isso. Foi falado depois. Mas ele já quis repreender aquilo que ia acontecer. A gente vê essa história lá nos evangelhos, né? Em Mateus, eu não vou lembrar aqui agora, mas depois eu coloco aqui para vocês. Enfim, o próprio Pedro foi setado por Satanás para que ele tentasse induzir Jesus a não morrer na cruz. Então quem somos nós? Se Pedro, que andava do lado de Jesus, Satanás foi lá tentar ele, quanto mais as outras pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes Deus te dá uma direção, fala para você se manter em um caminho, aí vem uma pessoa e fala assim: olha, por que você não faz dessa maneira? Não seria melhor? Nossa, humanamente falando, seria a melhor coisa do mundo, não é verdade? Só que aí você pega e sai daquilo que Deus te deu e vai para um segundo, vai para aquilo que o seu amigo orientou. Mas você não sabe. Às vezes o seu amigo te orientou, mas não foi uma coisa assim que nem eu ouvi esses dias. Não foi do nada que eu pensei em você. Realmente não foi do nada. Não foi do nada, eu acredito nisso. Mas não é porque não foi do nada que foi Deus. A gente tem que entender que não é tudo que acontece nas nossas vidas que vem de Deus. Não é tudo que acontece que não significa que foi Deus que permitiu, que fez com que aquilo acontecesse. Olha só, a gente leu lá em 1 João 2, né? E lá fala o quê? Que Jesus é o nosso advogado, não é mesmo? Se a gente não precisasse de um advogado, olha só, eu descobri esses dias que quando a gente peca, para cada pecado que a gente comete, Satanás ele tem legalidade para agir nas nossas vidas. Então vamos lá. A partir do momento que você, vamos supor, você sabe que mentir é errado, que mentir é pecado, e você mente, você já abriu uma brecha no mundo espiritual para Satanás agir na sua vida. Você sabia disso? Mas sabe quem é que vai te defender para Satanás não agir na sua vida? Jesus. Nós vivemos num mundo que são dois, assim, né? Nós somos três: corpo, alma e espírito. O que acontece no mundo espiritual, acontece no mundo espiritual primeiro para depois refletir no natural, no humano. Então, chega lá, você mente aqui,
Pode ser que não seja hoje, mas amanhã Satanás vai recobrar essa mentira de Deus. E às vezes você não sabia que aquilo ali que você estava fazendo era mentira. Então Deus vai virar e vai te advogar, vai falar, não, mas espera aí. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos sentimentos, né? Então Ele vai virar e vai falar assim, não, mas ela não tinha consciência que ela estava pecando. Então Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então Jesus não vai deixar que Satanás haja na sua vida por causa daquela mentirinha besta que você fez, que você achou que não estava mentindo. Ou, enfim, porque não existe mesmo uma mentira santa, inveja santa, esses negócios não existem, gente, é tudo inveja. É tudo inveja, é tudo mentira. Então a gente tem que mesmo se guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, saber filtrar realmente aquilo que a gente vai falar. É difícil? Nossa, é difícil, que nada é fácil. Gente, como é difícil não falar demais, ainda mais a gente que é mulher. Mas tem que tentar, não é mesmo? Olha só, não é Deus que vai fazer morrer a nossa natureza carnal, e sim a gente. O que eu penso com essa frase? Quando você escuta, às vezes você é criado de uma maneira. Vamos dizer assim, você foi criado na roça, né? E você vem para São Paulo com vários sotaques. E quando você chega aqui, você acaba até influenciando outras pessoas. Eu comecei a falar fia, uai, porque eu comecei a conviver com pessoas que vieram de Minas. E aí, quando a gente menos espera, a gente já tá falando daquela maneira. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão às nossas voltas. Porque, de qualquer forma, a gente vai ser influenciado. E uma criança, ela aprende olhando, vendo. Hoje eu sou mãe e eu entendo muitas coisas. Eu nunca ensinei minha filha a chupar dedo, mas hoje ela chupa o dedo. Não que ela tenha me visto chupar o dedo, mas eu sempre tive mania de roer unha. Então, de querendo ou não, ela me via com a mão na boca. Às vezes ela não sabia o que eu estava fazendo com a mão na boca, mas ela já começou a chupar o dedo. A menorzinha tá vendo a mais velha chupar o dedo e já tá colocando o dedo na boca. E vamos lá, né, pra guerra agora para tentar tirar esse vício, porque é um vício. Então, o que acontece com a nossa mente? Pra gente começar a entender o que acontece nos dias de hoje. Quando você é criado por um pai, às vezes o seu pai, ele tem mania de mentir. Você hoje não sabe, né? Porque você é tudo inocente, porque a gente cresce tudo inocente. Hoje a gente não sabe que ele tá mentindo pra gente, quando a gente é pequeno, mas depois a gente descobre, nossa, meu pai mentia pra mim, que não sei o quê. Aí o que acontece? Criança, ela não aprende por aquilo que o pai ensina falando, ela aprende por aquilo que ela viu o pai fazendo, mesmo que inconscientemente ela vai fazer. Eu lembro que eu me peguei numa situação assim, no meu casamento, quando eu tava muito brava com as coisas que estavam acontecendo, e eu tava lembrando das coisas que o pai do meu marido fez, e aí até que o Espírito Santo falou assim, e você que faz a mesma... Enfim, começou uma lavação de roupa suja que não foi legal. Mas eu comecei a entender e identificar coisas que eu não sabia que eu estava fazendo, que eu fazia inconscientemente. Sabe quando às vezes você vai falar com uma pessoa, você foi super natural com a pessoa, só que a pessoa achou que você foi grosso? É mais ou menos isso que acontece. Ou você falou natural com a pessoa e a pessoa falou, nossa, você viu? Tudo pra ela é dessa maneira. Não, às vezes você falou de boa e a pessoa tá achando que você já tá se fazendo de coitado. Eu descobri uma coisa esses dias que eu falei assim, gente, eu acho que a maneira às vezes que eu falo, o jeito que eu falo, me faz parecer uma coitada na frente das pessoas. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais ser coitada pra ninguém. E eu comecei a mudar isso em mim. Comecei a mudar, às vezes, a maneira que eu me posicionava na maneira de falar. E domingo agora, a gente estava estava no culto e a pastora falou de uma experiência que ela teve com Deus e eu achei isso muito interessante, que ela estava lendo os Salmos, estava lendo a Bíblia e lá no Salmo 5, no versículo 6, fala que a gente não pode, que Deus odeia as pessoas que mentem, que Ele não gosta, que Ele destrói. Vamos lá, ler Salmos capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Tu destrói os que proferem mentira, ó Senhor, abobina ao sanguíneo e ao fraudulento. E aí a pastora disse assim, e eu perguntei para o Espírito Santo, como assim? Tu destrói quem profere mentiras.
E aí o Espírito Santo deu exemplo para ela, falou assim, olha, quando uma pessoa chega e fala assim, ó, vamos lá comprar um sorvete, vamos? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas só que na sua carteira tem 5 centavos. O que 5 centavos é? É dinheiro. Só que o certo não deveria você falar que você não tem dinheiro. O certo deveria ser, eu não tenho o suficiente para comprar um sorvete. E não falar que não tem dinheiro. A gente pensa assim, ah, mas você tá levando muito ao pé da letra. Mas não é eu que tô levando não, filho. Tá aqui na Bíblia, tá entendendo? Tá na Bíblia. Então a gente tem que obedecer aquilo que Deus fala para nós fazer. E outra, a primeira coisa que a gente leu foi, né, aquilo que tá lá em 1 João 2, que o Senhor fala, que, vamos lá, reler. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Qual que é a verdade que tem dominado o seu coração? A sua verdade tem que ser a palavra de Deus. Não existe um livro mais atual do que a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita não sei quantos mil anos atrás, mas o livro mais atual, o livro que fala da atualidade, que fala das coisas do passado, do futuro e das coisas que está por vir, é o único que existe. É a Bíblia. Então aqui você vai encontrar a resposta para tudo e todas as coisas. O que tem acontecido com a santidade? As pessoas têm fugido da presença do Senhor. Às vezes você está na igreja, você é crente, mas você fala mais palavrão do que o ímpio, que nem é convertido, nem nunca vai para a igreja. Às vezes você está na igreja, você está ali sempre, mas vira e mexe você está ali contando uma mentira. Você está mentindo, está nas trevas. E aqui também fala que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. E aí, olha só, eu grifei aqui na minha Bíblia e fala assim, ó, para onde vai? A partir do versículo 11 fala assim, aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só que sério isso. Às vezes você pensa assim, o seu irmão foi lá e te ofendeu de alguma maneira. Você não libera perdão sobre a vida dele, aí você para de falar com ele. Eu não sei o que aconteceu, a gente não tem um motivo. Mas o Senhor já fala que a gente não pode deitar com a nossa ira, que a gente tem que pegar e fazer as pazes com o nosso irmão. E na própria palavra de Deus também fala lá em Mateus, que agora eu não vou lembrar onde é, mas depois eu vou buscar aqui para vocês, fala que antes mesmo de você entregar qualquer dízimo, qualquer oferta, se você souber que o seu irmão tem algo contra você, você tem que ir lá e pedir perdão para ele e resolver vocês dois. Mas antes de entregar a oferta, ou seja, Deus já está falando, eu não vou receber sua oferta se você não for lá resolver os seus BO com o seu irmão. Entende? Então, na palavra do Senhor, está tudo muito claro. Qual que é a verdade? Não são apenas os 10 mandamentos, que é não matarás, não roubarás, é honrar seu pai e a sua mãe. Não é apenas esses. É tudo aquilo que a Bíblia está falando que é para você fazer. Então, você tem que andar de acordo com a verdade. Andar de acordo com a verdade. E não tem verdade melhor do que andar na palavra do Senhor. E Jesus Cristo é o nosso advogado, Jesus é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E falando disso hoje, né, que hoje o tabu é a legalização do aborto, a legalização da maconha, a legalização disso, daquilo outro, enfim, eu creio que para mim, assim, não é isso que Deus tem para nós. O aborto ele não precisa ser legalizado se você, se eu, se nós nos santificarmos, se nós tivermos consciência que o sexo é partido quando você casa. Por que a pessoa não vai querer tirar um filho depois que ela casou? Porque vai ser o fruto do amor daquele casamento. Então ela não vai ter necessidade, não vai ter o porquê, não vai ter dificuldade financeira que vai virar para ela e vai falar assim, olha, vou tirar porque eu não tenho dinheiro. Não. Por quê? Porque o amor prevalece, o amor vence todas as coisas, a gente sabe disso. Está lá em 1 Coríntios 13, não é? Todo mundo já é careca de saber que o amor suporta todas as coisas, não é isso que está escrito? Vamos lá ler? 1 Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano. O amor é o dom supremo. O amor é um dom supremo.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e se eu não tivesse amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quando eu leio isso, eu lembro muito daquelas pessoas que são oportunistas, sabe? Que é aquelas pessoas que fazem amizade com você por um interesse. Interessada no seu dinheiro, interessada no seu carro, interessada em alguma coisa que você tem a oferecer. E a partir do momento que você deixa de oferecer aquilo, que você não tem mais aquilo para oferecer, a pessoa não vai ser mais o seu amigo. A pessoa não vai ser mais aquilo que ela sempre foi. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. E na palavra do Senhor fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o que mais a gente vê por aí é o amor de muitos se esfriando. A falta de empatia, as pessoas não se colocam no lugar do outro. As pessoas tendem a falar como se elas entendessem aquilo que está acontecendo, mas elas não entendem, porque realmente, humanamente falando, não tem como você entender de uma coisa que você não passou e que você não tem propriedade para falar sobre aquilo. E eu entendo que quando eu casei, eu nunca acreditei nesses trem de depressão pós-casamento. Mas, gente, existe esse negócio. Existe, sabe por quê? Porque você casa, você vai morar numa casa e vamos supor que você vai morar longe da sua família. Então você se vê numa nova realidade, demora para sua mente, para o seu corpo, para tudo se acostumar. E o que acontece? O corpo, ele começa a produzir um sentimento, ele começa a te falar, olha, tá errado, tem alguma coisa errada, a gente não tá no nosso habitat normal. Porque você começa a se sentir desconfortável. E uma pessoa que é bem adaptável é o ser humano. O único animal que se adapta fácil a qualquer outra coisa é o ser humano. Se você colocar o ser humano para viver dentro de um quadradinho desse tamanho aqui, no começo ele vai reclamar, vai chiar, mas daqui a pouco, quando você for ver, ele faz o mundo lá dentro, coisa que você duvida. Como que você consegue fazer isso? Você com certeza já conheceu alguém assim, não já? A gente lembra daquelas pessoas, às vezes, que não tem uma perna, não tem um braço, mas ela consegue fazer alguma coisa que você não consegue. Eu não sei desenhar coração usando meus 10 dedos, e o cara, às vezes, desenha uma tela inteira com a boca. Então, a gente não pode discriminar os dons que Deus nos deu, os talentos de cada um. Então, a gente também não pode se colocar, né, na vida do outro, mas a gente tem que ter amor, a gente tem que ter empatia. É claro que você não vai lá resolver o problema da pessoa, você não vai lá deixar de agir, mas você também tem que ter a consciência que ele às vezes vai ter que passar por aquilo, não é mesmo? E outra, a gente também não pode deformar a pessoa. Uma coisa assim que eu tenho falado muito, é muito fácil você julgar o outro, falar assim, olha, a fulana vive na festa, o filho não sei o quê, mas a gente tem que fazer diferente, a gente não pode ir lá e falar assim, olha, eu sei porque eu vivi isso, eu tinha uma dificuldade de manter a casa organizada, arrumada. Então eu parto do seguinte princípio, se eu tenho dinheiro, a gente paga alguém para ir lá limpar a casa, olha só que feliz. É muito mais fácil, não é? Você vai chegar, sua casa vai estar limpa, cheirosa. Nossa, não tem coisa melhor no mundo do que você chegar em casa, sua casa está organizada. Você tem um lar para entrar e ficar, não é mesmo? Quando você não tem isso, você acaba chegando em casa e a sua mente, olha só que louco, a sua mente não consegue descansar, porque você começa a pensar em tudo aquilo que tem para fazer. Então, quando você tem uma casa organizada, quando você tem uma casa limpa, quando você tem um ambiente de trabalho organizado, quando você tem as coisas ao seu redor organizadas, sua mente consegue trabalhar melhor. Parece loucura, mas é verdade. Quando a gente tem isso, passa a ser uma coisa assim mais natural, as coisas fluem. Sabe aquela palavra rotina? É uma palavra que ninguém gosta, mas rotina salva a gente de muitas coisas. Sabe, a rotina, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de tomar um remédio.
eu tinha muita dificuldade de tomar o anticoncepcional. Vivi esquecendo. Nossa, vivi esquecendo. Não sei nem como que eu não engravidei nos meus anos de casada. Não sei, porque eu vivia esquecendo. Eu vivia tomando errado. Era uma loucura, porque o recomendado é você tomar sempre no mesmo horário. Aí o que eu comecei a fazer? A colocar dentro da gaveta onde eu colocava a minha escova de dente, porque não ia ter pra onde fugir, porque eu ia ter que escovar os dentes todo dia e todo dia de manhã antes de trabalhar. Mas às vezes chegava o final de semana, no dia que eu dormia mais, esquecia do bendito, não ia levantar pra ir lá tomar. Enfim, não sei como que foi, mas por isso que eu falo, foi a mão de Deus. Amém? Então, quando a gente tem uma rotina, tudo flui. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não consigo dormir deixando louça na pia. Mas é por quê? Porque ela sempre acostumou, ela já tem uma rotina de dormir depois que ela lava a louça, ou de conseguir fazer as coisas depois que a louça está organizada. Olha, uma vez falasse assim, nossa, Carol, você consegue trabalhar no meio da bagunça, né? Às vezes tá bagunça pra ela, mas pra mim aquilo ali já tá normal, tão normal, mas tão normal que eu consigo trabalhar naquilo ali, entendeu? Então aí que você para e pensa, mas aí às vezes você vai precisar de um objeto pequeno. Tantas coisas podem estar em cima dele, ele pode estar em qualquer lugar da casa, mas se você tiver o costume de sempre colocar ele, sei lá, pendurado na porta, que nem chave. Quantas vezes você não perde a chave, o celular? Eu mesma, gente, meu celular. Quantas vezes eu não falo, gente, que desespero, não sei onde enfiei a porcaria do celular. E eu saio caçando na casa inteira, caçando tudo que é canto, não acho. Aí quando eu já começo a chorar, assim, já sabe quando eu penso, ai meu Deus, roubaram meu celular. Ou sabe, às vezes você já tava no meio de algumas pessoas e aí você pensa, pronto, levaram o celular embora, né? Porque a primeira coisa assim, você fala, não, esqueci onde eu pus, então você vai procurar. Mas aí você já olhou em tudo que é canto de possível. E aí você não achou. Aí você já começa, ai meu Deus, onde foi que eu enfiei esse celular? Já começa. E eu sou chorona, minha filha. Eu choro que é uma beleza. Então eu já começo a chorar. E aí eu já começo, Senhor, não aceito isso. E aí começa. Aí quando eu vou ver, o celular tava na minha cara. Achei. Então a organização é um princípio também de santidade. Então se santifique. Voltando ao assunto do aborto, né, que eu falei, o aborto ele não vai precisar ser legalizado se nós nos santificarmos, se as meninas pararem de dormir, de namorar com qualquer um, se elas se guardarem apenas pro esposo delas. Antigamente não existia, nunca precisou da lei do aborto, por quê? Porque as mulheres se guardavam, tinha isso. Namoro em casa, no sofá, na frente de todo mundo. Era uma coisa mais assim, mais quadradinha, mais fechada, mas dava certo, não dava? Os casamentos antigos não duram, não são os casamentos que você vê que dura, às vezes, até os dias de hoje. E os casamentos que às vezes acontecem nos dias de hoje são os casamentos que são os primeiros a acabar. Tudo é um princípio espiritual. Tudo passa pela santidade. Tudo aquilo que começa na carne, termina na carne. Tudo aquilo que começa no espírito, termina no espírito. E lembra que eu falei que todo pecado que a gente comete, Satanás ele tem o poder de agir na nossa vida por conta daquele pecado? Então pensa assim, pensa você comigo. Se Deus abobina o sexo antes do casamento, todo relacionamento que você faz, você tem esse tipo de atitude, você tá dando legalidade para Satanás agir na sua vida, certo? Certo. Aí vamos supor que amanhã ou depois você casa, tá vivendo uma coisa, né, muito feliz, ele não precisa recorrer por aquilo que aconteceu hoje, pode ser que ele cobre daqui a 10 anos, mas ele vai, por quê? A gente vê isso nos dias de hoje. Tem uma pastora no YouTube muito legal que eu tô acompanhando ela é juíza e ela fala que Deus fez ela juíza para entender o mundo espiritual, e eu não sabia disso também, que o mundo espiritual ele é legal, ele não é legal porque de joia, ele é legal de leis. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu matei uma pessoa, vamos dar um exemplo, né? E eu tô arrependida, só que hoje é o meu julgamento, eu tô aqui perante o juiz fala assim, olha, e aí, como que você tá se sentindo? Você se arrepende? Porque eles perguntam esse tipo de coisa, né? Eu me arrependo. Que bom que você se arrependeu, porque tem gente que não se arrepende, né, gente? Aquelas pessoas ruins de coração. Enfim, mas você vai ter que cumprir a pena.
você vai ficar 20 anos reclusa, vai ficar 30 anos reclusa, regime fechado, em tal lugar, em tal penitenciária. E é da mesma forma. Não é porque você se arrependeu do seu pecado que você não vai pagar por ele. Você tá entendendo? É a mesma forma. A mesma coisa que acontece no mundo natural, acontece no mundo espiritual. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se santificar para viver as bênçãos do Senhor na nossa vida. Deus, Ele quer sim te abençoar, Deus, Ele é amor sim. Eu vi muitas pessoas questionando, falando, Deus não é amor. Tem tanta criança passando fome, tanta criança sendo abusada sexualmente. Quando a criança é criança, ela não entende mesmo aquilo que está acontecendo, mas os pais dela entendem. E quando o pai vive numa vida promíscua, quando o pai vive numa vida, sabe, vive trocando de namorada, vive uma vida, né, totalmente fora dos princípios cristãos, totalmente fora daquilo que é aquilo que Deus ordenou que nós façamos, Satanás, ele ganha legalidade para agir na vida do filho dele. A gente pensa que não, né? Mas sabe por quê? Porque o pai e a mãe é a autoridade espiritual na vida do filho. Então, quando o pai e a mãe estão em pecado, ele abre brecha no mundo espiritual para Satanás agir na vida dos filhos. O filho, ele tem a autoridade de quebrar essa legalidade? Tem. Mas, vamos dizer, meu pai faleceu. E eu lembro que quando meu pai faleceu, teve muita coisa que aconteceu na minha vida, foi um destravar, assim, que aconteceu na minha casa, que só passou a acontecer depois que meu pai faleceu. Às vezes aí na sua casa é a mesma coisa. Às vezes é que a gente nunca associa uma coisa com a outra. Mas vamos supor, a reforma da casa nunca acontecia, nada a gente tinha. Porque sempre quando a gente ia chamar alguém para fazer alguma coisa, o meu pai levantava e falava assim, não vamos pagar ninguém não, eu vou fazer. Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu não sei o quê, pode deixar que eu faço. Ele iria fazer? Não sei. Ele sabia fazer? Até sabia. Mas se pendurava, sabe aquele deixa para amanhã. Automaticamente, eu descobri esses dias, gente, que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. Oh, meu Deus, eu não sabia disso. Então, tudo casa. Fora as coisas espirituais, ainda tem a maneira que o nosso cérebro, que é um órgão, trabalha. O nosso cérebro, ele nunca está no presente, ele sempre está pensando, ele sempre está no futuro, né? Sempre está pensando no dia de amanhã. Então, vamos dar um exemplo, você fala assim, olha, eu tenho que lavar essa louça porque, né, tá suja. Mas aí depois eu faço. Então, automaticamente você já deu um comando pro seu cérebro, porque ele já identificou que aquela louça não tem prioridade, que pode ser depois daqui uma hora ou depois amanhã. Então, ele não sabe diferenciar isso, entende? Por isso que é necessário você ir lá e fazer. Sabe aquela coisa, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Leve isso para sempre na sua vida. Então, passe a se questionar, será mesmo que eu precisa ser depois? Será mesmo que precisa ser amanhã? Eu quero voltar a estudar. Mas eu já tenho tantos anos. Não deixe de fazer por conta da sua idade. Vai lá e faz. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, porque a época que era para você estar estudando, você não estudou. Mas não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Se Deus colocou o desejo no seu coração de voltar a estudar, volte a estudar. Volte a fazer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Temer a Deus é saber que Ele é Deus, para nos tirar do deserto, é entender que o deserto ele nos traz habilitação, ele nos dá propriedade para falar, para entender aquele assunto. A gente vê o povo que saiu do Egito. Eles saíram do Egito e lá no deserto, o que eles mais falavam? Que eles queriam voltar para o Egito. Por quê? Porque lá no Egito, por mais que eles fossem escravos, eles tinham, né, um alimento, eles tinham paga, eles tinham tudo isso. Lá no deserto, eles estavam comendo maná não sei quantos anos, o mesmo maná assim, né? Gente, tem gente que come frango hoje, amanhã já não quer frango. Come frango no almoço, na janta já quer outra mistura. Então imagina um povo que viveu 40 anos comendo a mesma comida.
vestindo a mesma roupa, porque na palavra de Deus fala que a roupa deles não envelhecia, que a roupa crescia junto com eles. Vixe, olha, tem que ter muita paciência, muito dom de Deus, porque às vezes eu falo, Jesus, eu não tenho roupa, com guarda-roupa amontoado de roupa lá, mas a gente sempre fala que a gente não tem roupa. Não é verdade? Eu sei, eu faço isso, todo mundo faz, eu acho que todo mundo faz, não é possível que seja só eu. A gente tem que dar valor, a gente tem que agradecer as pequenas coisas que a gente tem. A gente tem que agradecer a Deus, sabe? E entender que o deserto não é porque hoje tá difícil que amanhã não vai melhorar. A gente tem que entender que o Senhor, Ele trabalha, a gente não pode menosprezar os pequenos começos. E tem uma frase que eu também adotei que é aquela assim, né? Melhor feito do que perfeito. Não é verdade? Não é melhor você ir lá e já fazer, lavar a louça do jeito que tiver que lavar? Ah, não tem detergente. Lava com sabão em pedra mesmo, mas lava a louça. Dá o seu melhor. A gente tem que parar com isso de querer ter o melhor para poder fazer. Não, comece com aquilo que você tem. Aquele é o seu melhor, então dá o seu melhor com aquilo que você tem. O importante é você começar. Começa para o seu cérebro entender que aquilo é importante, que aquilo tem um sentido. A partir do momento que você não entende, que você não começa, não deixa para depois, que você começa a falar assim, não, eu não vou pintar a parede porque eu não tenho um rolo que não respinga. Vamos dar um exemplo. Eu não gosto também de me sujar quando eu vou fazer qualquer coisa, mas você vai pintar a parede ali, aí você não quer pintar com um rolo convencional, que é mais barato, mas o seu dinheiro, o seu bolso só compra aquele que é o mais barato. Ou às vezes nem compra aquele. Mas aí você pega e fala, não, eu não vou pintar essa parede quando eu tiver o rolo que não respinga, a tinta que sai automática. Enquanto você estiver esperando um milagre acontecer, às vezes você vai deixar de viver aquilo que é a bênção de Deus para sua vida. Então não retarda a bênção do Senhor para a tua vida. Faz com pouco que você tem. Deus, Ele nos dá autoridade, Ele dá a oportunidade de você ser santo, ser separado, se prover e provar para Deus que você realmente aprendeu e está lutando para mudar. É aquela frase, né? Acho que todo mundo já viu aquele filme, né? Aquele da Arca de Noé, mas que não chama esse nome, eu acho que é o Poderoso. É o Todo-Poderoso, né? Acho que é isso. O Todo-Poderoso. O 2, que o ator vira para a mulher e fala assim que ela vai lá e ora para Deus pedindo paciência, né? E aí acontece um monte de coisa na vida dela, fala assim, Senhor, eu te pedi paciência, não para me deixar mais estressada, né? E aí o cara vira para ela e fala assim, mas você acha que Deus vai te dar paciência? Ele vai te dar a oportunidade de você ser paciente. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Às vezes aquela pessoa tem um hábito, falar aqui, né, de pornografia. Você acha que Deus vai... E você orou, você falou, Senhor, me tira, me livra desse pecado. Você acha que Deus vai te dar a oportunidade de você se livrar desse... Vai pegar e vai falar assim, ó, tira esse hábito de você e você nunca mais vai ver. Porque é muito fácil para Deus deixar você cego. Você quer ser cego? Quer ficar cego? Não quer, porque eu acho que é o único jeito de você parar de ver. Então, fuja daquilo da aparência do mal. Quando a Bíblia fala isso, fuja da aparência do mal, é para você fugir. Não fica sozinho para ver internet, para ficar com a mão no celular. Foge daquilo que você sabe que vai te fazer pecar. Então você foge da frente daquela pessoa que você sabe que não é uma boa pessoa, não anda do lado dela, evita. Vai andar do lado daquela pessoa que sempre esteve com você, que sempre te deu conselho bom, sabe? Então, começa por aí, começa com as suas decisões, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus, eles são todos muito educados. Eles nunca vão fazer nada que você não queira. Já ao contrário, é de Satanás. Satanás, ele sempre vai tentar, ele sempre vai fazer até aquilo que você não quer. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. É claro que se uma pessoa virar para você e falar assim, olha, eu posso roubar seu celular? O que você vai falar? Não! É a mesma coisa. Satanás, ele nunca vai te pedir autorização para entrar na sua casa, ele nunca vai pedir autorização para agir na sua família, no seu trabalho. Então, quem é que tem que ter autoridade para mandar ele embora? Somos nós. Nós temos que ter autoridade para não abrir as legalidades do mundo espiritual. Mas se você
erroneamente, porventura, ir lá pecar, às vezes até inconscientemente, e abriu aquela legalidade, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Quer ver? Eu coloquei aqui, eu anotei. Aqui, vamos voltar lá para 1 João 2, 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Por causa do nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, os seus pecados são perdoados. Mas lembra, isso não significa que você não vai pagar, que você não vai ter a colheita. Mas Deus, ele vai ser mais misericordioso com você ainda, porque Deus já é misericordioso. Mas se você se arrepender e realmente buscar no caminho do Senhor, fazer o bem, você vai viver aquilo que vai viver mais ainda a misericórdia do Senhor. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu já falei. Até o relógio cansou. Eu tenho alguns minutos ainda. Filhinhos, em 1 João 2,18 diz assim: Filhinhos, já é chegada a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles sairão do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aí o versículo 21 diz assim: Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós o Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Todo mundo sabe que nós temos vivido os últimos tempos, todo mundo sabe aquilo que tem acontecido no mundo. E se você for olhar para as Escrituras, você não vai demorar muito para entender que nós temos vivido os dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E o que a gente mais vê por aí são aquelas pessoas que são anti-Jesus, que são os... tem aquela palavra são os cristofóbicos. Não existe essa palavra, né? Engraçado, porque a gente, parece que não, mas a gente é perseguido sim. Tem preconceito sim com os cristãos. As pessoas apontam os cristãos, falam que o cristão tem preconceito com um, preconceito com o outro, com homossexualismo e com isso, com aquilo outro. Não, a gente não tem preconceito, a gente respeita todo mundo. A gente só não é obrigado a aceitar o pecado dele, porque Jesus, Deus, ele ama todo mundo. Ele só não ama o pecado, ele abomina o pecado, né? Então, todo mundo tem o direito de adorar a Deus, de servir a Deus, de falar do amor de Deus. Todo mundo tem o direito. Mas você querer fazer com que a gente aceite que a pessoa venha a pecar na nossa frente, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, a gente não pode aceitar isso. E a gente vai se levantar para fazer a diferença no mundo. E aí, o que tem para nós? Para a gente encerrar. Para nós tem a unção do Espírito Santo de Deus. E ainda em 1 João 2, a partir do versículo 27, diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permaneça em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira,
e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na nossa vinda, ou na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhece também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. No capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Cristo, ele veio para o mundo para remover os nossos pecados e a condenação que estava sobre a nossa vida. Nele não houve pecado nenhum. Sim, Cristo, que não houve pecado nenhum. E ele veio para levar sobre si toda a condenação, tudo aquilo que está nos escravizando nessa vida, nessa vida carnal, nessa vida terrena. O Senhor já levou na cruz quando ele morreu. Então não permita, não declare com a sua boca que esse tempo que você está vivendo é um tempo desgraçado, é um tempo ruim. Os céus, ó vida, sabe aquela pessoa que vive reclamando de tudo, faz cara feia, de tudo não sei o que, ela nunca vê o lado bom das coisas, ela só vê o lado ruim, Não seja esse tipo de pessoa. A prática do pecado, quando você pratica aquele pecado várias vezes, aquele pecado ele se torna como se fosse assim, sabe quando o pessoal que é viciado no café, você toma café, quando você não toma um café um dia, o dia não fica diferente? Então, é assim, é a mesma coisa. Quando você é dominado por um pecado, a partir do momento que você para de fazer aquele pecado, você já se sente diferente. Então, pare de reclamar, O que a palavra reclamar, ela significa? Ela reclama aquilo sobre você. Ela está reclamando, ou seja, ela está chamando de volta à existência aquilo que existe no caso, né? Pois o pecado incomoda o corpo santo e passa a ser um corpo estranho e repugnante em nosso corpo espiritual, que é o templo do Espírito Santo de Deus. A santidade que podemos buscar em Cristo quebra toda herança maligna e ligação com Satanás e suas obras. Amém? Vamos orar neste momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 6. Salmo 6 tem uma oração que Davi fez para Deus. E hoje nós vamos fazer essa oração também para Deus. Nós vamos recorrer à misericórdia do nosso Deus. Porque nós nascemos nessa condição de pecador. Mas eu sei que Deus ele tem o poder de nos tirar todo o pecado. Eu vi uma frase muito bonita que agora eu acho que eu não vou saber replicá-la, mas quando a gente aceita Jesus, a palavra do Senhor fala que vinde como está, vinde a mim como está. Tem tanta gente que fala assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu fumo, eu não vou para a igreja porque eu bebo, não vou. Não, vinde a mim como estás. Depois a obra acontece. Sabe? Tem pessoas e pessoas, tem aquela pessoa que aceita Jesus hoje, amanhã já deixou de fumar, amanhã já deixou de beber, amanhã ou hoje mesmo já não aceita mais que aquele pecado domine ela. Mas só que hoje eu entendo que tem pessoas e pessoas, tem tudo um processo. E é incrível, tem aquela pessoa que você precisa empurrar, tem aquela pessoa que você precisa puxar, sempre tem
tem pessoas e pessoas. E Deus, ele nos trata na individualidade. Ele nos trata diferente. Deus, ele não fala da mesma forma com todo mundo. Outro dia eu fui questionar Deus, porque eu queria ouvir a voz de Deus, que nem Abraão ouviu. Eu falei assim, para Abraão foi fácil entregar Isaac, né? No meu ponto de vista. Porque se eu escuto uma voz lá do céu brandando, falando, olha, entrega seu filho, seu único filho, eu vou virar e falar, claro que eu vou entregar, né? Deus tá mandando, e olha, tô escutando audivelmente, não vai ter que me pare, porque eu sou assim. Se eu receber uma direção, eu vou lá e faço. Mas só que Deus, ele tem diversas maneiras para falar conosco, né? E a maneira que Deus fala comigo é no meu coração. É aquela voz sutil. Sabe aquele desenho que tem um anjo e um demônio aqui no ombrinho da pessoa? E a batalha dele é na mente? Enfim, é a mesma coisa que acontece com todos nós. O maior campo de batalha seu, meu, nosso, é na nossa mente. Então não permita que Satanás fale com você, não dê vazão à voz de Satanás. Aí a gente volta lá para Pedro. Satanás foi lá falar para Pedro, fala, não, isso não vai acontecer, porque Satanás sabia que se Jesus morresse na cruz, algo muito sério iria acontecer. Ele não sabia, Satanás não prevê o futuro, mas ele consegue ver a movimentação no mundo espiritual. Então ele sabia que se Jesus morresse na cruz, fosse crucificado, algo muito sério iria acontecer. E aconteceu. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, sabe o que Jesus fez naqueles 3 dias? Ele foi lá no inferno. Ele tirou das mãos de Satanás as chaves do inferno. Ele tirou. Satanás não tem a chave da casa dele. Já pensou? Você compra uma casa, quando chega lá no dia de você se mudar, não te dão a chave? Você ia ficar muito bravo, né? Então imagina como que Satanás não está bravo com Jesus por ter vindo no mundo e morrido por você na cruz. Imagina como que ele não está bravo. Então imagina o que ele não faz para destruir eu e você, para acabar com a nossa casa, para acabar com a nossa família. Família é um dos primeiros projetos de Deus. Deus, ele fez o quê? O animal de cada espécie, macho e fêmea. Por quê? Porque Deus ama a família. Deus queria que eles tivessem uma família, queria que eles tivessem seus filhotes. Deus fez o homem. E aí ele pegou e falou assim, venha, façamos-lhe uma ajudadora. Porque não é bom que o homem esteja só. Uma ajudadora, sabe? Satanás, ele quer destruir o projeto da família. Não deixe que Satanás toque na sua casa, não deixe que Satanás toque na sua família. Fala, Senhor, se Satanás tem agido na minha casa, na minha família, através do pecado do meu avô, do meu tataravô, por algo que os meus pais fizeram, não permita, Senhor, que Satanás continue agindo na minha casa. Pede perdão para o Senhor hoje. Vá saber mais sobre isso, sobre herança espiritual. Hoje já está muito corrido, mas a gente vai voltar aqui, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, para informar o povo, porque muita gente não sabe. Eu vim descobrir isso agora, mas eu sou convertida desde os meus 9 anos de idade, desde os meus 8 anos de idade. Eu tive uma formação cristã, eu fiz escola de profetas, do módulo básico ao módulo avançado, mas isso não está aí em qualquer esquina para a pessoa ver. Isso requer intimidade com o Espírito Santo, para o Espírito Santo nos revelar. Então, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus revela, é para a gente contar. Então, quando a gente contar, não despreze aquilo que as pessoas estão te ensinando. Elas estão te ensinando para o seu bem. Ninguém nunca vai te ensinar a fazer uma oração para repreender a ação de Satanás se ela não te amar, se ela não querer o seu bem. Então, vá atrás das ministrações. Vá lá ver o canal dessa pastora, a pastora Tânia Tereza. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. E eu vou deixar os links falando sobre as maldições hereditárias porque na própria palavra fala, Deus fala que ele vai visitar a iniquidade até a 4ª geração. Gente, é a geração que não acaba mais. Então vamos orar e vamos pedir sabedoria e entendimento
para Deus, para começar a lutar e lutar da maneira certa, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e contra dominadores, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Fala para o Senhor que você quer se santificar. Fala, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser mais, eu quero ter mais de Ti, Senhor, na minha vida. Eu não quero, Senhor, ser mais um. Eu não quero, Senhor, ser mais um cristão, mas, Senhor, uma pessoa no mundo. Eu quero ser, Senhor, ser diferente. Eu sei, Senhor, que os julgamentos, as acusações nunca vão parar, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, eu quero buscar Te agradar. Eu quero ter um coração segundo o Teu, Senhor. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero, Senhor, que aquilo que dói em Ti, Senhor, doe em mim. Senhor, se há em mim, Senhor, algo, Senhor, que eu ame mais do que a Ti, Jesus, tira de mim. Faz essa oração, vai doer, mas você vai ver que a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, trazendo salvação, trazendo arrependimento, trazendo a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, porque na palavra do Senhor fala que Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Porque só dá para ter vida em abundância aqui na terra, porque lá no céu não vai ter Satanás para roubar a sua bênção. Então, quando Jesus fala que veio para que você tenha vida e vida em abundância, é aqui na terra. Então, ore agora para o Senhor, fala, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor sonda a minha mente, o Senhor me conhece. Pede para o Senhor te santificar. Corre para os braços do Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero correr a Ti, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, trazendo à existência, Senhor, aquilo que não existe, Senhor. Visita, Senhor, cada casa, Senhor, neste momento. Visita, Senhor, com a Tua glória, Senhor, com o Teu poder. Traz a santidade, Senhor, que o Senhor quer ver em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que convence de todo o pecado. Se estamos fazendo, Senhor, algum pecado, Senhor, ó Pai, inconsciente, Senhor, nos mostra, Senhor, para que não cometamos mais, Senhor, em nome de Jesus, porque o desejo do nosso coração, o desejo do meu coração é agradar a Deus, Senhor, e não a homens. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós queremos, Senhor, orar, Senhor, esse salmo, Senhor, na Tua presença. O Salmo 6 diz assim, Senhor, não me repreendas a Tua ira, nem me castigues o Teu furor. Nem tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma. Salva-me, porque a Tua graça. Salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti. No sepulcro, quem Te dará louvor? Estou cansada de tanto ranger. Todas as noites faço nadar no meu leito as minhas lágrimas. Alago meus olhos de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ó Senhor, ouve a minha súplica. Ó Senhor, acolhe a minha oração. Envergonha-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retira-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Amém. Que o Senhor possa te visitar nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Que o Senhor possa te trazer a paz que excede todo entendimento. Pede para o Senhor te santificar. Fala para o Senhor, Senhor, vê se há algo mal em mim. Me santifica, Senhor.
tem um louvor muito bonito do Renascer Praise que fala assim: purifica-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algo mal. Enfim, é esse louvor aí, gente, procura lá. Eu acho que o louvor é Purifica-me, o nome do louvor, eu acho que é esse. A gente vou pesquisar aqui para vocês. Fiquem na paz, é isso. Poderíamos falar muito mais, tem muita coisa aqui para falar para vocês sobre santidade, mas por hoje é só. Fiquem com Deus, Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, e que a paz e a santificação do Senhor possa te encher neste momento, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente! Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, que estarei orando por você. Curtam e compartilhem muito esse vídeo e até a próxima. Fiquem com Deus.